Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Henrique Investe, canal onde eu, Henrique, vou estar fazendo investimentos na prática e mostrando toda a minha jornada até o 100k e depois talvez até 1 milhão. E no primeiro vídeo eu já quero estar falando para você sobre um fundo imobiliário que eu tenho em carteira. Eu quero mostrar aqui os rendimentos que ele vem me entregando todos os meses. Eu quero mostrar também a análise que eu faço nele todo mês para decidir se eu vou manter ele na minha carteira, se eu vou seguir comprando ele ou se eu vou de repente vender ele, diminuir a posição. Esse fundo é o GARI 11. Eu já estou com ele aberto aqui na tela no Status Invest. Então a gente já vem aqui na tela e conseguimos ver que o valor atual do fundo é de 9,16. Se a gente ver aqui embaixo, a cotação dele está em alta em relação ao que ele estava anteriormente, pelo menos nos últimos 3 dias, aliás, nos últimos 30 dias, e o dividend yield dele está de 12,13%. Isso aqui é um dividend yield muito bom, ainda mais para um fundo de tijolos como é o GARI 11. Agora, para a gente entender como que ele tem tanta rentabilidade, a gente vai ter que dar uma analisada melhor aqui no fundo para entender mais sobre os detalhes deste fundo. Aqui, um dividend yield muito alto pode nos entregar algo que pode ser muito positivo ou também muito negativo. Tem fundos que trazem retornos extraordinários, mas que depois não conseguem manter ele e acabam decaindo. E nisso, seu valor decai e o seu dividend yield vai cair depois, posteriormente. Assim como um dividend yield muito baixo, vai fazer com que a gente não tenha muito retorno em investir nesse fundo. Normalmente, fundos que têm um dividend yield mais baixo costumam ser fundos que já trazem uma segurança muito grande e os investidores costumam investir nele justamente por ter essa segurança e confiar no fundo, que é o caso do XPLG11, do HGLG11, que eu inclusive tenho em carteira. Então, são fundos diferentes para motivos diferentes. O GARI 11 você não vai comprar pelo mesmo motivo que você compraria um HGLG11, por exemplo. Então aqui a gente já pode ver uma rentabilidade muito positiva por parte do GARI 11. Agora vamos entender o que mais ele faz. Descendo aqui um pouco mais, a gente consegue ver o PVP dele. O valor patrimonial de um fundo representa tudo que o fundo possui dividido pelo número de cotas. Então, se o PVP representa 1, quer dizer que o custo dessa cota está equivalente ao quanto o fundo possui. Então, o que isso quer dizer para nós? Ele estando abaixo de 1. Quer dizer que a gente está pagando mais barato pelo que o fundo já possui. Se, digamos que o gestor decide vender tudo que o fundo tem, ele vai receber mais do que a gente está pagando na cota. Então a gente já pode dizer que a gente está realmente fazendo um bom negócio aqui. É como se a gente pegasse um caderno, então um livro que custa R$20 e a gente estivesse pagando R$15 nele. Dá para dizer que a gente fez um bom negócio com ele, não dá? Então é basicamente isso que está acontecendo aqui com o fundo. Claro, é 0,99, né? Tem fundos que ficam ainda mais descontados. Porém, a gente já precisa ter uma noção melhor do porquê que esses fundos estão descontados e se realmente vale a pena correr esse risco, né? Porque normalmente se o fundo está muito descontado, tem algum detalhe aí por dentro do fundo, um detalhe interno dele que não está tão legal e o pessoal, os investidores em geral, não estão precificando esse fundo muito bem. Eu diria que PVPs abaixo de 0,94, 0,90, você já tem que prestar bastante atenção para entender por que está tão descontado e por que não está passando tanta confiança para o investidor. Nesse caso, muito próximo de 1, excelente. Descendo um pouco mais aqui, a gente pode ver os dividendos que o GARI 11 está pagando. Em 2023, que é o laranja, ele costumava pagar sempre 0,081 centavos, depois manteve, subiu 1 centavo na sua cota, e assim ele foi se mantendo. Depois ele já subiu para 83, quando ele sobe? Aqui, para 84, 0,084 na verdade. Aí depois ele já vai subir posteriormente aqui em 2024 para 0,086 e atualmente ele está em 0,087, aqui ó, a partir de maio. Aqui já é um ponto que é muito interessante a gente avaliar no fundo, que é por que ele está aumentando as cotas, o que ele está fazendo que está trazendo mais retorno para ele, o que aconteceu entre 2023 e 2024 que está fazendo ele subir tanto o seu dividendo. É uma coisa que a gente tem que entender, de onde que o fundo está tirando esse lucro, como que ele conseguiu aumentar todas essas margens. Isso é um ponto que a gente vai entender daqui a pouquinho, quando eu chegar em uma outra parte do vídeo. Descendo aqui a gente pode ver a data com, que é basicamente a data que você tem que ter o fundo comprado para receber essa cota. Normalmente é no último dia útil do mês, dia 30, dia 31, aqui é o dia 28, e logo em seguida a gente já recebe o pagamento, normalmente na semana seguinte. Descendo um pouco mais aqui, a gente vai ter as informações do GALG 11. O GALG 11, basicamente, para quem não conhecia o GARI 11 antigamente, na verdade o GARI 11 antes se chamava GALG 11, antes dele se tornar um fundo híbrido, ele era um outro fundo. Ele fez uma subscrição, que foi basicamente a emissão de novas cotas, que é uma coisa que os fundos imobiliários fazem para conseguir levantar mais dinheiro para fazer mais investimentos. É algo assim normal entre os fundos. E aqui na época do GALG 11, antes dele virar o GARI 11, fez muito sentido eles fazerem uma subscrição
para conseguir levantar mais dinheiro para seguir os seus investimentos. E aliás, desde que o GALG11 virou o GARI11, ele conseguiu aumentar consideravelmente seus rendimentos. A gente consegue ver essa subscrição de maneira mais expressiva aqui do patrimônio líquido do fundo. A gente pode ver que em dezembro de 2023 para janeiro de 2024, o fundo basicamente duplicou todo o seu valor patrimonial, todo o seu patrimônio líquido, aliás. Eu vou mostrar agora, basicamente, a parte do relatório gerencial de um fundo, que é algo que muitos investidores simplesmente ignoram e não chegam a dar uma olhada. Muitos simplesmente por não ter noção de que isso existe, ou de que isso possui informações realmente úteis sobre um fundo. Nesse caso aqui é crucial a gente fazer essa análise. Nesse caso e em tantas outras, para falar a verdade. Tá? Então eu vou mostrar aqui como a gente pode chegar nesse relatório gerenciável. Vamos pegar aqui e simplesmente digitar GARI11RI. Aqui no primeiro resultado, a gente está encontrando já que ele é um FII da Guardian. Clicamos aqui no primeiro resultado e já temos aqui. Eu gosto bastante aqui desse site aqui do GARI11, porque ele é realmente bem direto ao ponto. O primeiro ponto que mais chama a atenção aqui, sempre que eu acesso aqui, ó, primeiro retângulo, relatório gerencial. E aqui a gente já pode pegar e dar uma lida. Já temos aqui o de julho, que saiu hoje mesmo. Eu ainda não cheguei a dar uma lida nesse de julho, saiu hoje. Vou descer um pouquinho aqui. A gente já tem 34 páginas de um relatório. Isso aqui é ouro para você que quer realmente conhecer o fundo, para você ter certeza se você realmente investe nesse fundo, para que você tenha realmente mais assertividade no momento de fazer seu investimento. Para não chegar qualquer um e perguntar para você, tá, por que você investe nesse fundo? Qual que foi o valor que te fez comprar ele? Investir o seu suado dinheiro nele? Porque se você não valoriza o seu dinheiro, ninguém mais vai valorizar. Eu sempre gosto de ir na parte da visão geral do fundo e a ampliação da tese de investimentos. Descendo aqui um pouquinho, e no comentário do gestor, essa parte é bem interessante. Descendo aqui, que é a parte geral do fundo, e aqui a gente já pode ver o que faz esse fundo lucrar. Basicamente, a Guardian, gestora desse fundo, ela faz aquisições de bons imóveis, locados em inquilinos com uma excelente capacidade de crédito. Esse ponto ele é muito importante, você já vai entender por quê, mediante a contratos atípicos. Basicamente, aqui o fundo GARI11, ele faz a locação de bons imóveis com contratos atípicos. Esse contrato atípico, basicamente, é um tipo de contrato muito mais personalizado, que você consegue impor muitas regras acima dele, fazendo ele sair do que seria um padrão. Então, o contrato atípico aqui, a gente consegue ver que a gente tem um prazo muito maior do que é o comum. A partir de 8 anos de contrato de aluguel, já passa a ser atípico um contrato. E a gente pode ver aqui que o prazo médio dos aluguéis do GARI11 é de 15 anos. 15 anos de aluguel. E se por acaso os inquilinos não honrarem com o aluguel, vai ter uma multa em cima do período que ainda falta ser pago. Então, por esse motivo, o GARI consegue ter um ganho tão consistente e deixar uns dividendos tão consistentes para nós. Aqui está o dividend yield padrão do fundo, o preço por cota, o valor patrimonial, que seria esse aqui, o valor justo, o valor de 1,0 do PVP, como eu falei antes. E aqui a gente pode fazer uma análise muito profunda do fundo. Para o vídeo não ficar realmente muito estendido, muito longo, eu não vou conseguir passar por cada detalhe aqui. Mas eu já gostaria de mostrar um detalhe que eu sempre vejo no final. Aqui, basicamente, o Gary vai mostrar como é que está o rendimento dele em relação a outros fundos de segmentos aos quais ele trabalha. Como ele é um fundo híbrido, ele trabalha com logística e renda urbana. Então aqui a gente já pode ver como o Gary está em relação a outros fundos. Nisso já tem dois pontos que eu gosto bastante, que um deles é a transparência, que aqui a gente pode ver que o Gary está com 11,5% de rendimento de dividend yield, aliás. E a gente pode ver que sim, tem fundos tendo rendimento muito semelhante ou até maior do que o próprio Gary. A média está abaixo, porém temos sim fundos que estão tendo um dividend yield maior. E eu vejo isso de uma maneira muito positiva, porque o Gary tem muita segurança para dizer que, ó, tem outros fundos tendo sim mais rendimento, porém confia na nossa tese, confia nos nossos pilares que você vai ficar bem. Então eu já recomendo para você, pega esses fundos aqui que estão tendo esse rendimento semelhante ou maior e anota. Faz análise desse outro fundo da mesma maneira que eu estou fazendo aqui com você. Eu tenho um site que eu gosto de utilizar bastante aqui, que é o dividendos.me. Aqui eu já tenho diversos ativos que estão me pagando rendimentos e aqui está o GARI11. Então eu comprei ele em março, recebi 14,10. No mês seguinte já aumentou para 15, porque eu fui comprando mais cotas, fui fazendo avaliação, fez sentido para mim, comprei mais cotas. E assim eu fui aumentando, 26,18, 27,40, 27,40 de novo, 28,79. Agora eu vou fazer uma projeção para você.
Aqui eu criei uma planilha muito básica aqui, bem rápida, só para mostrar quanto que a gente precisaria ter investido para ter tais resultados com o Gary. Então aqui as 330 cotas que eu falei que eu tinha, aliás, agora eu já tenho 350, porém meu último rendimento foi de 330, então vou deixar aqui as 330 para nós. Foi de 28,71. Agora com as 350 que eu vou comprar, já subiria para 30,45 todos os meses. Sim, esses 30 aqui, para os 3.188 que a gente precisa ter investido, realmente parece pouco. Porém, a gente tem que lembrar que isso aqui é um rendimento mensal, que a gente vai receber todos os meses, todos os anos. Isso aqui é perfeito para construir uma aposentadoria para nós. E a partir de certo ponto, só com o que a gente recebe aqui do Gary, a gente pode comprar mais cotas do próprio Gary e fazer uma bola de neve, que é o que vai nos levar para nossa aposentadoria. É isso que eu quero que você veja saindo desse vídeo. Ter a noção do poder que você tem nas mãos, podendo fazer essa análise, podendo entregar esses resultados. É realmente algo crucial para os seus investimentos. Vou deixando o vídeo por aqui. O vídeo que eu citei antes sobre a análise mais aprofundada sobre os relatórios gerenciáveis, pretendo fazer. Posso até fazer outros relacionados sobre os outros FIIs que apareceram aqui no relatório gerencial. E deixa as sugestões aí nos comentários. Aproveita que esse canal é pequeno, que eu vou poder responder todas as dúvidas. E se for algo realmente pertinente, posso também fazer um vídeo completo e bem detalhado aqui, citando cada um dos detalhes que foi questionado aqui embaixo. Então, aproveita aí e vamos seguir junto até a aposentadoria.